Só de imaginar a fragilidade de um pedestre diante de um veículo já deve servir de alerta, tanto para os motoristas quanto para a própria população. Uberlândia tem um número expressivo de acidentes relativos a atropelamentos. Em 2022 foi quase um por dia. Um dos casos que chamou a atenção foi de um adolescente de 13 anos. Ele ficou inconsciente após ser atropelado por um caminhão no bairro Canaã, em Uberlândia. Ele praticava corrida com amigos e, ao precisar passar para a rua por um momento, acabou sendo atingido. Eu recebi a ligação do telefone do meu filho mesmo, e era o meu filho mais novo quem estava me ligando. E ele ligou chorando, e uma das minhas vizinhas pegou o telefone e me contou que o meu filho tinha sido atropelado, para mim ter calma, que ele já tinha sido socorrido. Quando eu cheguei lá, de início, eu não tive retorno imediato, porque o meu filho tinha descido para fazer uma tomografia. E como ele já estava acompanhado, eu precisava voltar da tomografia para mim poder entrar. Então, assim, foi... Talvez por eu estar apavorada, para mim foi demorado, mas não que tenha sido demorado, eu acho que foi o meu sentimento mesmo. O Wesley teve traumatismo craniano e várias escoriações. Ele teve 3 paradas cardíacas, mas, graças a Deus, ele está bem. Em termos de recuperação, foi mais ou menos um mês para recuperar os ferimentos, para ele começar a andar. Só para ele comer, ele demorou 3 dias. Ele passou 3 dias dormindo, que ele não comia. Ele tomava água, porque eu acordava ele, dava um pouquinho de água, mas ele... Até então, durante uns 3 dias, ele não sabia o que tinha acontecido com ele, o porquê que ele estava daquele jeito. E quando eu consegui conversar com ele após 3 dias e contar para ele o porquê que ele estava todo machucado, ele me abraçou e me pediu desculpa. Para mim, eu não sei falar como foi. Eu falo que eu não sabia que a gente pudesse sentir tanto sentimento de uma única vez. Foi muito ruim. Eu falo que, às vezes, a gente vê uma mãe que perde um filho ou que perde um parente, e a gente fala assim, eu imagino a sua dor. Não, a gente não imagina. Só sabe quem sente. E eu senti a dor de ter perdido um filho. No momento que eu fiquei sabendo, até o momento que eu vi ele bem, eu não perdi, mas eu senti a dor, me desestruturou muito. Os bombeiros reforçam que os problemas viários, como a falta de calçadas em alguns pontos para o pedestre andar, são fatores agravantes para atropelamentos. Andar, né, ou caminhar sempre sobre a calçada, respeitar as regras de trânsito. Isso vai envolver tanto os pedestres quanto os motoristas no que se refere à sinalização, ao uso da faixa de pedestres e ao respeito à sinalização, né, que seria aguardar o sinal a ficar verde para realmente fazer a travessia e os carros a iniciar o deslocamento. Mas as causas são várias e nem sempre a culpa é do motorista. Quanto ao motorista, envolve principalmente um redobramento do cuidado. Ele tem que fazer uma redução, uma direção mais defensiva, visando qualquer manobra que ele tenha que fazer, para ele nunca perder o controle do veículo e poder atingir um possível pedestre. Isso envolve também uma atitude, como eu mesmo disse, uma atitude aleatória do pedestre, uma atitude sem muita previsibilidade. Ela, por vezes, pode cair, um animal pode estar na rua, e isso vai envolver uma segurança que deve ser atentada. Em 2022, o Corpo de Bombeiros de Uberlândia atendeu a 267 ocorrências de atropelamentos, número 3,49% maior do que os registros de 2021, quando houve 258 atendimentos. O atropelamento é um dos mais recorrentes tipos de acidentes e um dos principais motivos de mortes no trânsito. Por isso é importante estar atento a tudo, em especial aos alvos de maior risco: crianças, idosos e animais. Esta semana, um idoso foi atropelado por um ônibus do transporte público de Uberlândia, próximo ao Terminal Central. O local é de intenso movimento o dia todo.
Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Triângulo Mineiro, Sindete, e empresas do transporte urbano de Uberlândia informam que lamentam o fato e que os ferimentos foram leves e estão dando todo o suporte à vítima. A ocorrência de atropelamento é uma ocorrência muito grave, né? O pedestre sempre se mostra o ente menos protegido, mais vulnerável no trânsito. E a colisão, né, o atropelamento em si gera sequelas e lesões muito graves. A gente tem desde as crianças que possivelmente podem estar brincando ou transitando na rua, que devem ter a supervisão de um adulto, desde uma possível prática esportiva, que expõe essas pessoas a um grau de risco. Muitas vezes o motorista se assusta com o obstáculo e, ao tentar desviar, pode acabar causando acidentes. A gente tem hoje o estado das vias, né, a conservação das nossas vias normalmente, nesse momento de chuva aí, piora um pouco, então isso torna mais um fator de risco para o condutor. Ele possivelmente pode ter que desviar de um buraco, ele pode ter um animal que venha a atravessar a via, ter que desviar desse obstáculo e vir a perder o controle do veículo atingindo um possível pedestre. No ano passado, a média de pessoas atropeladas socorridas foi de 20 por mês, com destaque para os meses de junho, com 26 ocorrências, dezembro, com 29, e em setembro foram 30 atropelamentos. Por isso, é sempre importante ter atenção de ambas as partes. As crianças, primeiramente, né, eu acho que talvez o ente mais vulnerável desse sistema, né, desse conjunto, eles deveriam sempre estar supervisionados com o adulto. Sempre, por exemplo, o adulto manter a mão dada, a criança atravessar, manter o controle da criança, porque a atitude dela pode ser muito imprevisível. Um outro envolvimento seria a prática desportiva, né? A gente tem uma grande quantidade de pessoas que praticam a corrida de rua, é extremamente positivo, mas que esses corredores eles procurem o local mais correto, mais adequado para essa prática desportiva. Porque uma vez que ele faça essa corrida numa rua de muito fluxo, de um movimento maior, ela vai se expor a um risco desnecessário, onde ela poderia procurar, por exemplo, o Parque do Sabiá, que tem um local exclusivo para corredores, que ele exclui a possibilidade do atropelamento por um automóvel e faz com que seja a prática desenvolvida com uma maior segurança. Além disso, ciclistas devem priorizar os locais apropriados e respeitar a mão de direção. E tutores de animais devem cuidar dos mesmos. Lembre-se de que nem todo mundo respeita as regras de trânsito como você.